defesa. Sim, o melhor ataque é a defesa. E eu quero te explicar exatamente por que eu tô trazendo esse tema para você. Eu falo com quem? Eu falo para as pessoas que têm sangue fervendo nas veias, para as pessoas impulsivas, para as pessoas que bateu, levou. E aí eu quero explicar uma coisa para você que você precisa entender. Eu sou a Juliana Souza, estudante praticante do autoconhecimento. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Clique no botão para saber mais. O melhor ataque é a defesa. Como assim o melhor ataque é a defesa? É exatamente isso, o melhor ataque é a defesa. Em muitas situações, o manipulador, ele vai usar o seu temperamento para deixar você cair como isca e ele vai manipular você. Por isso que o melhor ataque é a defesa. Você se defender e saber se defender, isso é muito importante para você viver a vida no seu dia a dia. Até porque manipuladores e oponentes, eles existem. Então não tem como a gente fingir, fechar os olhos e achar que é assim mesmo e receber ataques. Então por isso que o melhor ataque é a defesa. Nem sempre você vai ter que combater, né? Agredindo, lutando. Você vai ter que muitas vezes, ou a maioria das vezes, se defender. Esse vai ser o seu ataque, a sua defesa. E isso é muito importante. E eu quero trazer para você duas dicas que podem ser bem importantes e a segunda eu acredito que é mais importante que a primeira. Essas duas dicas vai trazer a ideia de fazer você começar a enxergar essas situações que acontecem em vários locais, sabe, em vários ambientes da nossa vida. O manipulador, ele é muito inteligente, tá? Ele sabe exatamente como lidar com as pessoas porque ele conhece, ele estuda comportamentos. Ele está sempre procurando alguma isca, ele está sempre procurando uma presa fácil para ele manipular. Então, por isso que a melhor defesa, por isso que a melhor defesa, o melhor ataque, por isso que o melhor ataque é a defesa. É a defesa, você precisa aprender a se defender. Duas dicas, e a primeira, você precisa observar. O manipulador, ele vem devagarzinho, ele vem pelas beiradas. E então, como ele já sabe como você funciona, ele pode ser ativo ou passivo, agressivo ou não. Ele vai usar as palavras, ele vai usar o tom certo, ele vai sempre provocar em você alguma ira, ele sempre vai falar alguma palavra para te deixar em estado de alerta, em estado de ataque. Por isso que você precisa aprender a se defender. Porque quando você cai nessa isca, nessa defesa, nessa armadilha do manipulador, você acaba fazendo tudo o que ele quer que você faça, mesmo sem perceber. Por isso você precisa observar o tom de voz, quais são as palavras que ele está usando, qual é a intenção que ele está tendo em trazer para você contextos ou fazer você conduzir o seu pensamento, querer que você raciocine de acordo com a ideia que ele está levando. Preste bem atenção. Ele sempre vai estar usando alguma coisa, um gatilho bem forte para te deixar irado, para fazer o teu sangue ferver, porque ele sabe que ele consegue fazer isso rapidamente. A segunda dica que eu preciso trazer para você é a consciência. Exatamente a consciência. Quando você tem a consciência, você desarma o manipulador. Você desarma o oponente. Ah, mas como assim consciência? Consciência, a consciência de quem você é. A consciência de quem você é. Você não é uma marionete. Você é você. Você tem sua essência, sua força. Então como é que você vai desarmar isso? Eu sei quem sou. Mesmo você sendo uma pessoa impulsiva, mesmo você sendo aquela pessoa que tem sangue fervendo, você tem que se conhecer e buscar o quê? O seu ponto de equilíbrio. Você vai buscar o seu ponto de equilíbrio. E a consciência vai trazer isso para você. Então, quando você tem essa consciência, você já tá ali, você já observou as ações do manipulador. Então, você observou, o que você vai fazer?
O ataque é a defesa. Então você vai falar menos e se afastar mais. Exatamente. Você vai falar menos e se afastar mais. Outra maneira potente de desarmar o manipulador, porque ele vai ficar sem força, ele não vai entender o porquê que você não está obedecendo os comandos dele. Mesmo que seja de uma forma oculta. Mesmo que seja de uma forma inconsciente. Então, a consciência vai trazer essa lucidez para você e você vai desarmar todas as vezes que você vê ou lidar com esse tipo de pessoa, você vai desarmar. Às vezes é um manipulador que vem falar de outra pessoa para você, para justamente saber o que você acha sobre a situação, para pegar toda essa informação que você está falando para ele, distorcer e levar de uma outra forma para outra pessoa. O manipulador, ele faz isso. Então, fale menos, se afaste mais. Ele vai usar situações, ele vai usar palavrinhas aqui, ele vai deixar você com curiosidade para saber. Se afasta, gente. Se afasta. Se afasta. Quando você se afasta, você desarma. Então ele não tem mais força para lidar com você. Ele vai buscar outra estratégia. Enquanto ele está buscando outra estratégia, você está cada vez mais consciente e cada vez você vai desarmar mais. Não fale teus projetos, não fale suas opiniões, principalmente em relação a outras pessoas, seja ambiente de trabalho, seja qualquer ambiente, até em contexto familiar, tá? O ideal é não falar, não fale. Fique apenas ouvindo, mas se afaste. Não dê muito também ouvidos, porque senão ele vai usar, como eu já disse, as palavras manipuladas para começar a incendiar um monte de gatilhos em você. Então se afaste. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas não mudam. O que faz a mudança é quando nós mudamos, enxergando e mudando os nossos comportamentos sobre esses tipos de pessoas. Então, por este motivo, você precisa saber e ter assim, é a cereja do bolo, é isso. Você não muda as pessoas não vão mudar. O que vai mudar é a sua percepção e é o seu comportamento mediante as pessoas. Eu espero que o vídeo de hoje tenha fortalecido aí a tua vida, principalmente a tua consciência, de fazer você ser mais consciente para não ficar caindo em teias, em ciladas, em armadilhas de pessoas manipuladoras que querem destruir a sua vida, destruir a sua autoestima, destruir os seus sonhos, destruir seus planos, destruir tudo aquilo que ele achar que deve, que quer, sabe? Sem freio. Então, a partir de hoje, você precisa entender isso. Você não muda as pessoas, mas você pode mudar o seu comportamento e o seu olhar sobre elas. Espero que o vídeo de hoje tenha tocado no seu coração, principalmente te deixado mais esperto. Porque o melhor ataque é a defesa. E até o próximo vídeo.